Muito bom dia, muito bem-vindos. Hoje é esta reunião de Câmara descentralizada no território. É a primeira vez que realizamos aqui uma reunião de Câmara. Este era um compromisso importante que tínhamos assumido com a população, no sentido de virmos um pouco mais próximos para lhes permitir também terem um acesso mais facilitado às reuniões de Câmara e a poderem aproveitar para colocarem os seus problemas, as suas dúvidas, fazerem as suas sugestões. É certo que a hora a que se realizam as nossas reuniões não é muito convidativa, sobretudo para as pessoas que trabalham, têm um horário a cumprir e, portanto, estão ocupadas a esta hora do dia. De qualquer modo, é uma primeira abertura, é uma primeira possibilidade e, quem sabe, ao longo do tempo avaliaremos a possibilidade de fazer reuniões de Câmara num horário que seja mais, pelo menos estas que são descentralizadas, que seja mais conveniente e mais adequado a que as pessoas possam participar nas reuniões, que é isso também que a democracia e a participação cívica convidam a que se faça. Dando início à reunião, estamos no período antes da ordem do dia, iria, em primeiro lugar, distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores e dar conta de que o total de movimentos de tesouraria é na data de, deixa-me ver, na data de 9/3, portanto, na data de ontem, 1.079.265,98 €. Abri então agora o período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores vereadores para as intervenções que queiram fazer. Sr. vereador João Pedro Arraiolos, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara e o público presente. Portanto, naturalmente que também sou favorável à realização das reuniões de Câmara de forma descentralizada. Foram situações que também já se realizaram noutro tempo e que, portanto, tendo em conta também aqui alguns constrangimentos, se calhar, a nível de horários e também da predisposição das pessoas para este tipo de realização e para a participação em reuniões de Câmara, portanto, também não se nota assim uma eficácia tão grande, mas naturalmente que se conseguir criar o hábito poderá dessa mesma forma, portanto, haver aqui uma maior participação ou não das populações em relação a este órgão e em relação à sua realização. Portanto, em relação às questões que eu tinha para colocar, essencialmente tem a ver com a preocupação também da própria situação em que se encontra, portanto, os planos de água, em que a Sra. Presidente também na última reunião referiu que havia a possibilidade de se realizar que já estava agendada uma reunião com a APA que não se realizou por impedimento, e gostaria de questionar se entretanto já se realizou essa reunião e, portanto, e a perspectiva em relação portanto, aos caminhos de solução eventuais, que sabemos que todos que dependem de vários fatores e de vários intervenientes e que, portanto, dessa mesma forma, saber se existe mais alguma informação em relação às formas de se ultrapassar todas as dificuldades que temos no nosso concelho. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor, tem a palavra. Não é preciso ligar aqui nada? Não? Então, bom dia a todos. Eu só queria também dizer que estou totalmente a favor das reuniões descentralizadas. Eu própria, enquanto Presidente de Junta, fazia regularmente atendimentos de proximidade
no Casalinho, no Frade Baixo e no Frade Cima, e penso que sim, que faz todo o sentido continuarmos e se pudermos ter realmente mais munícipes, portanto, melhor. É só. Muito bem, muito obrigada. Não sei se os senhores vereadores querem... Eu ia responder ao senhor vereador e depois ia aproveitar para fazer aqui também dar aqui 2 ou 3 notas. Relativamente à situação dos planos de água, a reunião com a APA não se realizou ainda. Nós insistimos pela marcação, pelo reagendamento da reunião. Não tivemos ainda resposta. De qualquer modo, não deixamos de fazer alguns avanços nestas questões. Eu avaliei com algumas entidades a possibilidade de nós tomarmos medidas de caráter mais imediato. Relativamente à vala, a minha principal preocupação tem a ver com a sua limpeza. Nós estamos já, quer na vala, quer relativamente à barragem, também no sentido de aproveitarmos a oportunidade de termos menos água. Estamos a avaliar com a Engenharia Militar a possibilidade de se fazer uma limpeza de fundos. Eu tenho uma reunião agendada com a Escola de Engenharia para a próxima semana. O objetivo é nós procurarmos uma via para protocolarmos eventualmente esta possibilidade. Precisamos de ver com eles se têm os meios, se a altura é ou não oportuna, se é possível ou não fazer aquilo que nós temos em mente. Vamos-lhes colocar, são eles, digamos que os técnicos, mas o objetivo era nós protocolarmos e aproveitarmos para, designadamente relativamente à barragem, fazer essa limpeza. Para além disso, a barragem tem um problema estrutural e nós estamos a fazer um levantamento relativamente aos custos para construir uma parede de suporte na zona do Pardão que permita inviabilizar o escoamento de águas pelo Pardão. Pronto, nós estamos a perder água, para além da falta de água, a barragem está a perder água. E nós precisamos, antes de qualquer outra iniciativa, designadamente a iniciativa de encontrarmos uma solução para lá colocar mais água, temos que inviabilizar que ela se perca, neste caso pelo Pardão, porque tem ali algumas rupturas. Portanto, nós estamos a fazer esse levantamento e estamos a procurar perceber quais é que são os custos para podermos efetivamente resolver essa questão. Uma fase a seguir será exatamente a de encontrar uma solução para colocarmos mais água na barragem e as soluções são várias, algumas delas extremamente caras e, portanto, muito difícil para o município, numa altura em que as questões da água e da escassez da água estão na ordem do dia. Mais difícil é nós convencermos entidades oficiais a permitir-nos utilizar a água apenas para fins lúdicos, que é o caso da nossa barragem, quando nós estamos com problemas sérios de abastecimento de água para consumo humano, para rega agrícola, para consumo animal e, portanto, todas estas questões, aliás, vertidas na nova Lei da Água, são um entrave a que se possam tomar decisões mais rapidamente. De qualquer modo, Sr. Vereador, o objetivo é nós irmos por fases e elencarmos aqui um conjunto de respostas que permitam, desde logo, resolver a questão da barragem, que é premente para nós, porque consideramos que é uma estrutura central naquilo que perspectivamos que seja o desenvolvimento do município, e resolver a limpeza da vala e depois a sua manutenção, uma vez que já todos percebemos que investir na limpeza sem que haja depois manutenção é estarmos praticamente sempre a incorrer no mesmo erro, que é não acautelarmos esta infestação de plantas invasoras e voltamos outra vez ao início. E, portanto, a nossa preocupação é tomar uma medida que permita
possivelmente no âmbito do recurso a financiamento no fundo ambiental, é tomarmos uma medida que permita limpar todo aquele percurso que nós queremos recuperar até para ser navegável e para ser usufruído também enquanto espaço de lazer, e depois termos capacidade de fazer a sua manutenção. Queria, para além disto, deixar aqui uma ou duas notas que julgo que são importantes. Nós vivemos neste momento tempos muito difíceis. É do conhecimento geral o que se está a passar na Ucrânia e qualquer medida ou qualquer atitude relativamente a esta situação impacta, quer nós queiramos, quer não, impacta sobre todos nós. Impacta do ponto de vista humanitário, porque aquilo que assistimos todos os dias é uma guerra, enfim, praticamente genocida, que não nos pode deixar indiferentes. Por outro lado, o drama das populações não conseguirem fugir do país, não conseguirem albergar-se em segurança, não conseguirem trazer os seus filhos, é um drama para o qual todos nós nos sentimos muito impotentes de ajudar de algum modo a resolver, mas o povo português, à semelhança de outros povos pelo mundo fora, tem esta resiliência e esta solidariedade que lhe é intrínseca. E, portanto, todos nós, os municípios, as pessoas, as organizações não governamentais, enfim, toda a gente se mobilizou no sentido de trabalhar aqui em duas frentes que são extremamente importantes nesta altura. A primeira, que tem a ver com a recolha e o envio de bens alimentares, de agasalhos, de um conjunto de bens que são essenciais, designadamente à sobrevivência das pessoas nas condições climatéricas que neste momento se vivem naquela região da Europa, e de as fazer de algum modo chegar aonde nos deixam que elas cheguem. Infelizmente não chegam dentro das cidades ucranianas, mas estão a chegar às fronteiras, o que já é alguma coisa. E, por outro lado, numa outra frente, que é a frente de acolhimento de refugiados no nosso país. Eu queria dar-vos nota que, naturalmente, também a população em Alpiarça se mobilizou. Devo dizer-vos que é a minha forma de estar, tem sido a nossa forma de estar, que estas coisas sejam feitas com a descrição que se impõe. As pessoas estão vulneráveis, estão muitas vezes traumatizadas, não querem, não gostam de se expor de uma forma mediática, querem alguma paz, que é aquilo que não têm, querem tranquilidade, querem algum conforto, sobretudo para os seus filhos. E, portanto, nós temos gerido esta questão com a descrição que julgamos que se deve aplicar a estas coisas e, portanto, muito menos fazer alarde ou retirar daqui dividendos políticos que não cabem nem têm qualquer sentido nestas ocasiões e, portanto, aquilo que nos importa é ajudar as pessoas da maneira que nos for possível e é isso que estamos a fazer. Dizer-vos apenas que nós fixámos, eu tomei a iniciativa de reunir um conjunto de entidades que convoquei para uma reunião no município, as IPSS, os bombeiros, a GNR, as várias organizações, o CLDS 4G, várias organizações, a segurança social, a saúde, etc. Não me queria esquecer de ninguém, mas procuramos mobilizar a sociedade civil no sentido de nos organizarmos. Porque havia vários pontos de recolha, as pessoas estavam individualmente a pedir que entregassem bens, às vezes os bens que se entregavam nem sequer eram adequados ou não eram necessários e, portanto, o que se procurou na Câmara Municipal foi criar aqui no CLAIM, no Centro Local de Acolhimento aos Migrantes, foi criar ali uma estrutura organizativa que permitisse ser transversal e, portanto, criar aqui alguma lógica nas coisas. E o que nós conseguimos fazer, entretanto, com a ajuda de todos
que aliás responderam imediatamente ao repto que o município lhes fez. Nós centralizamos um ponto de recolha de tudo o que são os alimentos ou os bens que foram indicados como necessários, que também foi que publicitámos junto à população, e esse único ponto de recolha está a trabalhar diariamente cerca de 2 horas e tem um conjunto de voluntários das várias instituições e, inclusivamente, pessoas, munícipes que não têm nada a ver com as instituições, mas que se voluntariaram para estar a assegurar a recolha, a recepção de todos os produtos. Estão a ser embalados devidamente, estão a ser triados e estão a ser rotulados em português, em inglês e em ucraniano, de forma a que, assim que sejam entregues, quem os receba saiba exatamente o que é que está dentro de cada caixa e compreenda para também melhor depois os poder distribuir. E, portanto, esta frente está a ser tratada e com grande envolvimento de todas as pessoas. E numa segunda frente, como vos disse, nós já acolhemos alguns ucranianos refugiados. Aqueles que acolhemos em Alpiarça são, sobretudo, pessoas, mulheres e crianças com ligação familiar a outros migrantes que já cá temos, o que também cria aqui alguma facilidade, digamos assim, de integração das pessoas, porque não vêm sem qualquer ligação. Foi possível, na comunidade, encontrar alguma resposta em termos de habitação de pessoas particulares que cederam as suas casas ou algumas casas que tinham para poder acolher as pessoas e, portanto, acolhemos-las com todas as condições, sem qualquer necessidade. Acolhemos uma família de um migrante que cá tínhamos num apartamento arrendado pelo município, que estava destinado a receber estudantes de medicina que vinham fazer o seu estágio ao centro de saúde. Acontece que este apartamento está arrendado há alguns meses e não tem tido nenhuma frequência em termos de permanência dos jovens estudantes de medicina ali. A maior parte dos jovens ou é aqui da região e, portanto, não precisa de habitação, ou dos estudantes neste caso, ou prefere fazer o caminho, ir e vir, ir para os sítios onde vivem e não permanecer, não ficar aqui. E, portanto, esta casa está toda equipada e nós acolhemos lá uma família com 2 crianças, e a mulher e o marido, sendo que não tinham outro tipo de condições nem de resposta aqui. Estamos a aguardar a vinda de mais algumas pessoas, sobretudo mulheres e crianças, como calculam, e alguns idosos, e estamos a fazer um esforço grande para tentar integrar as pessoas sem estarmos a recorrer a centros de acolhimento. Os centros de acolhimento são muito a imagem dos campos de refugiados e esta é uma imagem que nós queríamos afastar da cabeça das pessoas e, portanto, gostávamos de tentar proporcionar-lhes condições mais semelhantes àquilo que é a normalidade da sua vida. Dizer apenas que a indicação que eu tive da Associação Nacional de Municípios foi que estaria a ser negociado, quer no âmbito da União Europeia, quer depois a nível nacional, o ressarcimento das despesas que os municípios vão ter com o acolhimento dos refugiados, do mesmo modo, em modos semelhantes àquilo que aconteceu com a pandemia do Covid. E, portanto, porque, como também sabem todos, os municípios não têm todos a mesma capacidade de resposta, nem de acolhimento, nem a mesma capacidade financeira para poderem proporcionar às pessoas essas condições. Nós estamos a fazê-lo o melhor que conseguimos neste momento, de qualquer modo, com a perspectiva de que o município possa vir a ser ressarcido destas despesas acrescidas, se tiver eventualmente que arrendar casas ou, enfim, custear outro tipo de resposta para as pessoas. Dizer-vos que não é um momento fácil para ninguém, mas nós, julgo eu, temos a necessidade
e a obrigação de darmos uma resposta. E, portanto, é isso que o município de Alpiarça está a tentar fazer, como vos disse, de uma forma discreta, vai continuar a fazê-lo de uma forma discreta, até porque as pessoas vêm, sobretudo as crianças, vêm naturalmente traumatizadas. Depois haverá, no futuro, o enquadramento com a saúde, com a educação, etc., que também foi feito nesta primeira reunião que fizemos desta, digamos que, task force para responder a este assunto. Envolvemos todos e, portanto, haverá com certeza também respostas nesses setores que são fundamentais para as pessoas acederem àquilo que são, entre nós, direitos fundamentais. Infelizmente, não é assim noutros locais do mundo. Pronto, dar apenas esta nota relativamente a esta situação, também para se ter a noção porque é que muitas destas coisas não aparecem nas redes sociais ou não aparecem nas páginas dos jornais. O objetivo é que as pessoas cheguem, se integrem e não é exatamente fazer um grande alarde destas situações. Dito isto, para a informação de todos, alguma questão, designadamente os senhores vereadores, se tiverem alguma questão depois sobre o funcionamento da estrutura, se estamos disponíveis para... Sim, faz favor. Senhora vereadora, faz favor. Eu queria dizer que, quer como autarca, quer como munícipe, portanto, se o município necessitar da minha ajuda, que estou disponível para, pronto, naquilo que puder ajudar. Muito obrigada, senhora vereadora. Com certeza que será muito útil a sua colaboração. Dito isto, eu julgo que estamos em condições de terminar o período antes da ordem do dia e, portanto, passava à ordem do dia. Dizer já agora também, há bocadinho tive a oportunidade de falar com a senhora vereadora, dizer nós temos em preparação um conjunto de pontos que necessariamente vão ter que ser debatidos em reunião de Câmara, que têm a ver, desde logo, com a transferência de competências, têm a ver com a criação do balcão único e com um conjunto de outras medidas que estamos a preparar de modo a podermos implementar no próximo mês de abril. Queria dizer que, propositadamente, estes pontos foram deixados para a próxima reunião de Câmara, uma vez que, podendo haver necessidade de recorrer à informação mais próxima, quando nós estamos no edifício do município, é mais fácil alguma informação, alguma dúvida, alguma questão, porque os temas são complexos, nós termos os documentos ali à mão e podermos esclarecer o que houver que ser esclarecido. Provavelmente estas situações darão origem ainda à convocação de uma Assembleia Municipal Extraordinária. Eu estou a ver com a senhora Presidente qual seria a data mais adequada e, portanto, nós provavelmente vamos ter que o fazer para podermos definir todas estas medidas de forma mais rápida. Eu, se calhar, bom dia. Eu, se calhar, aproveitava, acho que já estão todos, e agora pedia aos seus vereadores a vossa compreensão. Nós ficámos, na última reunião de Câmara, fizemos a tomada de posse de todos os elementos da Comissão de Segurança, aí ficaram a faltar 3 pessoas e, portanto, nós íamos rapidamente dar posse para permitir que as pessoas também não tenham que estar necessariamente aqui até ao final da reunião e fazíamos esta interrupção se todos concordarem. Muito bem. Eu julgo que o Dr. Nuno tem ali com ele o documento. Isto é uma coisa relativamente simples. Eu ia-lhe pedir que lesse o auto de posse e depois chamávamos todos os elementos para poderem ser devidamente empossados. Bem, doutora, obrigada. De 2022, pelas 9h50, nesta Vila de Alpiarça, no Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, perante o Executivo da Câmara Municipal, presente e perante Nuno Miguel Tendeiro Paulino, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica Financeira, como secretário da reunião de Câmara Municipal, compareceram os membros designados pelas respectivas entidades, a fim de tornar em posse no Conselho Municipal de Segurança, Conselho Alargado, de acordo com o disposto no artigo 9, conjugado com os artigos 3A e 3B da Lei nº 33/98, 18 de julho, na sua atual redação.
Eu agora chamava Sónia Alexandra de Andrade Machado Padrão, Procuradora da República da Comarca de Santarém, na secção do DIAP de Almeirim. Em representação do Ministério Público do DIAP de Almeirim. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Hugo Felipe Aparício Teodoro, Comandante do Corpo dos Bombeiros Municipais de Alpiarça. Em representação do Corpo de Bombeiros do município de Alpiarça. Pelo presente ato, foi-lhes conferida posse, entretanto imediato no exercício das suas funções. Para constar se lavrou o presente auto, que vai ser assinado pelos empossados. E eu, Nuno Miguel Tender Paulino, secretário da reunião da Câmara Municipal, o redijo e assino. Muito obrigada. Dizer-vos que agora sim está o Conselho Municipal de Segurança composto e, portanto, estando já completo, nós tomaremos a iniciativa de convocar uma primeira reunião com alguma brevidade para temos algumas coisas em cima da mesa para podermos discutir e era importante fazermos essa reunião, mas depois os senhores membros do Conselho, os senhores conselheiros serão convocados normalmente de acordo com a lei, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho. Não, ora essa, não tem importância nenhuma. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. No resto, bom dia. Obrigada. Muito bem. Então, retomávamos então a nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. É a reunião número 4 de 2022, que vem para deliberação. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, se têm alguma intervenção. Então, começava pelo senhor vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Portanto, só para alterar aqui, em relação à minha intervenção no ponto... É página 10, ponto 6. Na página 10, portanto, no final da página 10, em que há algumas questões de pormenor. Portanto, o Sr. Vereador João Reis tomou a palavra referindo que tal matéria tinha sido abordada várias vezes, quer na reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal, e, portanto, a seguir tem e Câmara Municipal tem, ou terá que ficar a Câmara Municipal tem a responsabilidade, ou e a Câmara Municipal, mas acho que fica melhor a Câmara Municipal tem a responsabilidade de gestão, de substituir o I por a, portanto, é uma questão apenas de pormenor, tem a responsabilidade da gestão e depois tem e tal legado. Poderíamos colocar do referido legado, mas eu acho que o legado não vem no parágrafo atrás. Ficaria melhor a responsabilidade da gestão do legado Manuel Nunes Ferreira, identificávamos, sendo que depois ficava o prédio na Avenida de Berna, só para acrescentar, estava bastante degradado. A Câmara Municipal não tinha essa disponibilidade e tinha optado, tinha a seguir, portanto, a retirar a vírgula, não é? Optado por fazer, não há paragem, a seguir a 1.500 euros, ficar 1.500 euros mensais, que era o que eu tinha informado. E no final, na frase seguinte, na continuação da mesma frase, e a restante verba seria para se criar um fundo para arranjar, pode ficar os imóveis
só acrescentar os. Pronto, eram essas as questões que eu tinha para colocar. De resto, também confesso que não fui ler toda a ata, mas fui ler as minhas intervenções. Muito obrigada. Senhora Vereadora, por favor. Na mesma página, um bocadinho acima, só 2 linhas acima da intervenção do Sr. Vereador, eu penso que é ao que acrescia o montante. Vamos ver. Já agora, 2 linhas. Sim, ao que acrescia. Viu? Pronto, depois Muito tenho aqui bem. mais umas Sim, se faz favor. coisinhas. Pronto, então na página 6, na transcrição do contrato de cooperação, na 8ª linha, de cima para baixo, penso que é e não tendo, e está, Sim. e não tenho. Depois, na página 7, na 2ª linha, está, sendo prematuro festejar o Carnaval como habitualmente se fazia. Depois, na 3ª linha, na 4ª, na 3ª linha de baixo para cima, penso que aqui é só um A, de forma a operacionalizar a implementação. A implementação, exato. Depois, na página 9, aqui mais ou menos ao meio, portanto, tem o Sr. Vereador João Arraiolos e depois na 2ª linha diz, mas era assim que funcionava estas astas. Está aqui, portanto... Nas astas públicas. Nas astas públicas, exato. Esta já está... Depois volta na página 12, ponto 8, no próprio ponto que está a negrito, tem serviço de atendimento e acompanhamento social, portanto tem um A a mais. No ponto 8. Depois na página 13 é a mesma situação, tem deliberação. E acompanhamento. Peço desculpa, Sra. Vereadora. Na página 13 é a mesma coisa, também tem um A, onde diz No deliberação, a negrito, logo no início, e depois tem atendimento e acompanhamento. E finalmente na página 14, 1, 2, 3, 4, na 5ª linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ª, desculpem. Também tem, recordava a sua existência e a colaboração que Câmara... Eu penso que a Câmara. falta um A, não é? Sim. E depois tem, no que dizia respeito... No que diz. Eu acho que no que diz respeito ficava melhor. Sim. Não sei se... Sim. No que diz respeito à... Depois, aqui, ainda, no 2º parágrafo... 1, 2, 3, 4... Na 5ª linha, de baixo para cima, e pretendiam resolver o problema do lago, e eu penso que também seria substituindo o... Sim. Substituindo o... Vanessa, consegue ver? Está a tomar nota, não é? Bem. Pronto. Ok. É só. Faz favor, Sra. Vereadora. Página 2, no período antes da ordem do dia, quando nos referimos ao ponto de situação do fontanário O Carril, não é o Carril, é do Carril. Página 2 do carril. Ok. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Não. Então, com as sugestões e as alterações que foram colocadas, eu colocava a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da reunião. Passávamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos.
concurso público número 1 de 2022, celebração de acordo quadro para prestação de serviços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas ou rurais, que vem para deliberação. Este concurso processa-se no âmbito da celebração de um acordo quadro, no âmbito da comunidade, e tem como objetivo a prestação de serviços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas e rurais. Vem nos termos da lei. O objetivo, como já é conhecido, da celebração de acordos quadro tem a ver com a possibilidade de obtermos condições não só financeiras, mas também materiais mais vantajosas, uma vez que os municípios todos os municípios da comunidade participam genericamente destes acordos quadro e, portanto, isto permite-nos encontrar aqui algumas economias de escala quando fazemos a celebração destes acordos. E, portanto, eu punha à discussão das senhoras e senhores vereadores. Se houver alguma dúvida, terei todo o gosto em responder. Normal, do serviço necessário para a Câmara Municipal, em conjunto com os outros municípios da CIMELT, e, portanto, iremos votar a favor. Muito bem. Então, assim sendo, eu punha este ponto à votação, o ponto 2. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O próximo ponto 3 da ordem de trabalhos, trata-se da nomeação de representante do município de Alpiarça na Comissão Subregional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Eu passava então a ler a proposta que vai ser submetida à Câmara. Considerando que o Decreto-Lei nº 82/2021, 13 de outubro, criou o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental, que o artigo 28º do referido diploma estabelece que a governança do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais ao nível de cada sub-região, no DES 3, é realizada por uma Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Considerando que o número 3 do mesmo artigo 28º determina que cada Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais tem a seguinte composição: um representante de cada um dos municípios abrangidos, designados pela respectiva Câmara Municipal. Considerando que no próximo dia 25 de fevereiro, que foi o que ocorreu, irá decorrer uma reunião da Subcomissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais da região da CIMELT, na qual o município terá de se fazer representar. Dada a urgência da situação, é necessário designar o representante do município de Alpiarça na referida Comissão Subregional. Assim, designo, nos termos do disposto na alínea K do número 3 do artigo 28º do referido Decreto-Lei, o Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Dr. Fábio de Jesus Santo Correia, como representante do município de Alpiarça na Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Comunidade Intermunicipal. Mais se determina que este despacho seja submetido à Câmara Municipal. Neste caso, virá para ratificar a decisão que foi tomada dada a urgência da indicação do nosso representante, uma vez que estava agendada a reunião para o dia 25 de fevereiro. E esta foi a reunião de Câmara imediatamente a seguir. E, portanto, eu colocava este ponto à discussão, se algum dos senhores vereadores quiser fazer alguma intervenção. E então, sendo assim, eu colocava à votação a ratificação do meu despacho de nomeação do representante do município de Alpiarça no sistema de gestão de fogos rurais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação deste despacho. Passava agora ao ponto número 4. Só tentar aqui abrir, que é um bocadinho mais extenso. O ponto número 4 trata da isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público requerida por Edison Ricardo Mendes Noronha, proprietário do Circo Marisol, ao abrigo do disposto número 3 e 4 do artigo 6º do Regulamento da Tabela de Taxas e outras receitas do município de Alpiarça, que vem exatamente para deliberação. Este foi um requerimento do Circo Marisol que deu entrada na Câmara no dia 3
e que pede exatamente a isenção para beneficiar. Aliás, já agora dizer aqui qual é que é o artigo que é invocado e que se pretende que se aplique a este requerimento. Relativamente às isenções e reduções de taxas e de outras receitas municipais, o artigo 6º refere que, para beneficiar da dispensa ou da redução previstas no número anterior, o requerente deve fundamentar devidamente o pedido e juntar a documentação comprovativa do estado ou situação em que se encontra, nomeadamente a seguinte, com declarações de IRS, a declaração da Junta de Freguesia e de autoridades sanitárias ou de outras com competência nas áreas da solidariedade social e da segurança social e a respectiva informação do serviço. Este requerimento vem instruído com os elementos que constam da lei e a proposta é que se isente o Circo Mar e Sol do pagamento das taxas devidas pela atividade que visa desenvolver no nosso concelho. Eu punha também o ponto à votação, vem para deliberação. Não sei se há algumas questões. Já agora, Sr. Vereador, faz favor. Portanto, em relação a este ponto, gostaria de referir que não tenho qualquer dúvida em relação à sua aprovação, portanto, está devidamente instruído e a percepção da possibilidade de isentarmos esta taxa está clarificada, numa área onde claramente foi das mais afetadas pela pandemia, portanto, e naturalmente que desta forma poderemos também contribuir para portanto, o prosseguimento desta atividade e a promoção também da sua atividade e da própria área cultural. Eu questionava apenas que normalmente neste tipo de isenções o próprio promotor, portanto, em contrapartida, cedia alguns bilhetes para crianças ou para carenciados, que até penso eu, nem tanto pelo benefício, mas também para a viabilidade da própria atividade, porque ao oferecer alguns bilhetes às crianças, obriga os adultos também a acompanhar as crianças e, portanto, ajuda também à viabilidade da própria atividade. Portanto, e em relação a essa questão, era apenas a minha dúvida, portanto, mas não tenho qualquer dúvida em relação à aprovação do próprio ponto disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora referir o seguinte, de facto, quando nós estamos a falar deste tipo de espetáculos, geralmente acontece aquilo que o Sr. Vereador dizia, ou seja, os circos ou os espetáculos oferecem às crianças carenciadas ou até uma determinada idade alguns ingressos para entrarem, desde que acompanhados pelos pais que depois têm que pagar o seu bilhete e, portanto, isso gera ali alguma movimentação. Dizer-vos, neste caso em concreto, o requerente apresenta um rendimento per capita familiar de 39,22 € na sua declaração de IRS. E, portanto, foi o próprio circo que, ao invés de oferecer os ingressos, veio pedir colaboração ao município para que o município assumisse a oferta de alguns ingressos, dado que eles não tinham capacidade económica para o fazer. E, portanto, tem toda a razão, normalmente é o que acontece neste caso concreto, a situação não foi essa pelas razões que eu acabo de indicar. De qualquer modo, não havendo então mais questões, eu punha esta proposta de isenção do pagamento de taxas e licenças pela ocupação do espaço público por parte do Circo Mar e Sol à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Abre-se o período para intervenção do público. Existe público na sala. Eu registro 2 inscrições, o Sr. Coronel Eduardo Costa e o Dr. João Serrano. Sr. Coronel, faz favor, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, restantes elementos presentes. Eu trazia aqui uma proposta, era a minha razão de fundo, mas atendendo a argumentações pertinentes que houve no princípio, pretendia-me só dizer 2 pontos prévios, que não têm nada a ver com a proposta que eu trazia. O primeiro é que eu vejo com muito
muito agrado algo que eu no passado, há vários anos, vinha, desculpem a expressão, chovendo no molhado. Quer em assembleias municipais, quer em reuniões de Câmara, várias vezes eu tinha alertado que as Forças Armadas, nomeadamente a Engenharia Militar, têm competências no sentido de resolver alguns problemas da barragem. Eu recordo-me que na altura, até dei como exemplo, porque foi um momento recente, a colaboração que houve em termos de cooperação civil-militar com a Câmara de Mira, onde foram limpos 15 quilómetros, a custos praticamente só de combustível e sustentação dos militares, 15 quilómetros de canais de acessos muito difíceis. Recordo-me perfeitamente isso, certamente estará aí em várias atas. A segunda questão, também a ver com o mesmo assunto, tem a ver com o seguinte. Ouvi também com muito agrado o plano que está a ser gizado no sentido de recuperar as massas de água. Eu recordo que no passado recente o senhor engenheiro Pescalho apresentou uma proposta. A proposta que eu tenho aqui é o documento, digamos, original, que depois foi melhorado com questões de ordens técnicas da competência do senhor engenheiro. No documento original, que é este, e depois certamente vertido no segundo documento, que eu agora não tenho aqui, mas tenho em casa, havia lá um parágrafo que dizia o seguinte, e eu verifiquei que a senhora Presidente omitiu, mas julgo que, não sei se omitiu por, de facto, tecnicamente não ser adequado, ou se omitiu mero esquecimento, que é o seguinte, estava no ponto C do documento original, que não foi o que foi entregue, portanto, o que foi entregue foi um documento melhorado tecnicamente, o seguinte: conforme disponibilizado e metodologia do Sr. Subdiretor da APA, Engenheiro Pimenta Machado, ao município Eduardo Costa, no evento Tejo Vivo, realizado a 25 de outubro de 2018. Este assunto foi também várias vezes abordado com o Sr. Presidente antecedente, que julgo que não tomou nenhuma iniciativa concreta. Em Abrantes, organizado com o patrocínio da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, à data e hora Ministra da Agricultura, importa que o dispositivo chave e sub de aspiração de fundos por um processo de floculação de lamas e filtração de águas, eu estou a ficar com os óculos um bocado embaciados, com devolução imediata à massa de água, utilizado com sucesso no leito do Tejo, em Vila Velha de Ródão, por ocasião da crise ambiental com origem na Celtejo, e que se encontra armazenado na EPAL, seja utilizado na barragem dos Patudos. Como metodologia sugerida por aquela entidade, bastaria, a expressão é do Sr. Engenheiro Vice-Presidente, um telefonema do Presidente da Câmara a si para disputar o processo. A minha pergunta é se, de facto, isto também está nos planos, porque eu julgo que o equipamento é viável no local. Posto isto, eu ia à minha questão principal, que é o seguinte. A Sra. Presidente, há algum tempo atrás, recordo-me, e julgo que interpretei bem, que seria sua intenção abrir a sugestões da comunidade, portanto, um nome para a nova praça situada entre a igreja e o mercado. Eu tenho aqui uma proposta formal para apresentar. A finalidade desta proposta formal não é a proposta ficar como está, mas é uma iniciativa no sentido, a partir do município, de se fazer algo semelhante. Eu vou passar a ler. Reunião de Câmara, depois vou entregar naturalmente em mão. Reunião de Câmara de Alpiarça, proposta de atribuição toponímica. Eduardo Fernando Alves Costa, no período regimental destinado à intervenção do público, vem apresentar à consideração da variação municipal a proposta em título que passa a explanar. No âmbito das competências materiais da Câmara Municipal de Alpiarça, previstas no artigo 33, do número 1 da linha SS do Regime Jurídico das Autarquias, Lei 75/2013 da Assembleia da República, propõe-se atribuir a designação toponímica Praça Heróis da Ucrânia à recente praça compreendida entre a Igreja de Santo Eustáquio e o Mercado Municipal, sugerindo-se a sua inauguração no próximo dia 2 de abril, dia do município de Alpiarça, por quanto? Isto por quanto deixa-me a atenção que eu procurei em meia dúzia, mesmo seis linhas, fazer uma retrospectiva daquele povo heroico de mais de um milénio. Portanto, naturalmente, isto tem imensos erros do ponto de vista histórico. Porquanto, desde o Império Mongol, Tártaro e Otomano, tem sido um povo mártir. Lutaram contra a opressão dos czares russos. Mais de 6 milhões foram mortos à fome entre 1931 e 1933 por ordem de Stalin, conhecido por Holodomor.
Mais de 7 milhões de ucranianos foram vítimas da invasão nazi durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a sua inúmera comunidade judaica. Sofreram em 2014 a anexação da Crimeia pelo regime de Putin, que vem alimentando ainda o separatismo sangrento na região de Donbass. Estão agora, desde 24 de fevereiro de 2022, a serem dizimados pelos mísseis do anticristo Putin, dirigidos às principais urbes demográficas, resistindo heroicamente a essa invasão russa. Perante o que precede, sendo o sacrifício e a coragem do povo ucraniano um hino à liberdade e o exemplo para qualquer povo que ama a liberdade e a independência, propõe-se que seja agendado para a próxima reunião de Câmara a aprovação formal desta iniciativa, volto a salientar que não é a proposta, mas a iniciativa, por forma a ser materializado no próximo dia do município de Alpiarça, honrando-se também desta forma a memória e os ideais de José Relvas. Portanto, esta é a proposta que eu vou fazer entrega, se me permite. Gostaria ainda de dizer o seguinte, eu penso que em termos logísticos, isto, se houver vontade, portanto, da variação, certamente, é viável. Com licença, obrigado. Muito obrigada. E penso que o timing correto seria, efetivamente, pelo seu simbolismo, o dia do município. Se logisticamente isto não for possível, existirá depois o 25 de Abril, que é mais transcendente e, para mim, será menos simbólico relativamente ao Conselho de Alpiarça. Era tudo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Tem a palavra o Dr. João Serrano. Muito bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente, vereadores, público. Algumas questões rápidas. Tive conhecimento de que foi publicado o edital número 1822, asta pública para venda de equídeo existente na Reserva Natural do Cavalo de Sorraia. Quando fundámos a reserva em 2001, e começámos a trazer cavalos do Sorraia para Alpiarça, foi estabelecido um protocolo com o Serviço Nacional Codélico, porque os animais, uns foram comprados por nós, outros foram cedidos pelo Serviço Nacional Codélico. Foi estabelecido um protocolo em como a reserva se comprometia a não vender cavalos do Sorraia, que é uma raça em vias de extinção. Comprometia-se, isso sim, a encontrar criadores ao longo do país para criar outros núcleos de cavalos do Sorraia, porque é isso que se pretende. Não vale a pena, nesta sessão de Câmara, estar a explicar o que é isso, mas há uma inibição de vender cavalos do Sorraia. Chamava a atenção porque o Estado português pode interferir desnecessariamente neste caso, quando nós aqui podemos, de uma forma exemplar, estabelecer protocolos com outros criadores para alargar a criação de cavalos do Sorraia a todo o país. Foi esse o objetivo inicial. Segunda questão. IC3. Temos um pedido de reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, um pedido de reunião com o Sr. Presidente da Câmara da Chamusca e vamos pedir reuniões com os seus Presidentes das Câmaras de Barquinha e Constância. Não vamos sozinhos porque temos associações, neste caso já em Almeirim e na Chamusca, para o fazer. É uma informação porque este processo democrático, cívico, está a continuar. Outra informação, vamos organizar um workshop de costura no âmbito da formação profissional e será realizado no dia 19 de março. Eu vou deixar com a Câmara o cartaz, porque pode ter interesse aqui para o nosso município. Pedia também, eu estou a ser muito rápido, são vários temas, deixo só os tópicos, que é o apoio que foi pedido em cerca de 400 euros para as artesãs de costura, bordados e tecelagem. Nós estivemos lá na última sessão, no sábado passado, com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vereador Jorge Freitas, e verificou-se o grande empenho e o grande trabalho que está ali a ser feito para a preparação da FIA e para a montagem de uma loja para venda de artesanato, aqui em Alpiarça, pelas nossas artesãs. A FIA a Feira Internacional do Artesanato será em junho, já está definido e gostaríamos de fazer a proposta à Câmara aliás, já fizemos na última sessão, para o município de Alpiarça poder estar representado.
Exposição de fotos em Toledo. Registramos com agrado a adesão do Museu de Marinha à iniciativa, ou seja, neste momento temos praticamente todos os municípios ribeirinhos do Tejo a entregarem fotos extraordinárias. Queríamos pedir à Câmara para fazer-nos chegar para encaminharmos para Toledo. Outra informação, o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, entre Herrera de Alcântara e Boeiras, vai ser em junho deste ano. Temos uma paragem prevista no Patacão, no dia 9 de junho. A paragem será aqui e estamos a pensar fazer uma grande festa no Patacão, convidando a comunidade, convidando os escoteiros, e propunhamos que a Câmara de Alpiarça pudesse apoiar esta iniciativa com 1.000 euros. Nós vamos participar nas celebrações da visita do Sr. Presidente da República a Vila Velha de Ródão, naquela linha da Beira Baixa, no princípio de abril. A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão pediu à AIDIA as nossas embarcações para estarmos presentes. A Alpiarça vai estar representada com as nossas embarcações. Uma delas, a Câmara da Chamusca, uma delas foi completamente restaurada, mas a Câmara da Chamusca nem sequer nos responde por causa daqueles célebres 800 euros. Nem sequer nos responde. E já várias vezes contactámos com eles. A Câmara de Vila Velha de Ródão, e repare-se, Alpiarça, Chamusca, Vila Velha, são todas câmaras do Partido Socialista. Nós estamos a fazer um trabalho que eu penso que é um trabalho meritório para a promoção da nossa cultura e estamos nisto. Sétimo Fórum do Movimento Associativo em Alpiarça. Vai ser em 31 de março e gostaríamos muito que a Câmara pudesse estar representada, neste caso pela Sra. Vereadora da Cultura. O convite está feito, a data está estabelecida. 7º Fórum do Movimento Associativo de Alpiarça, em 31 de março. Por fim, são tudo informações. Vamos promover o primeiro encontro sobre as questões da cultura em Alpiarça, tentar encontrar pessoas, reuni-las, de todas, passa a expressão, de todas as cores, e será no dia 2 de abril, em local que já está definido com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Costa. Será no Salão da Junta de Freguesia, no dia 2 de abril. Estamos a convidar todas as pessoas ligadas ao fenómeno cultural e gostaríamos muito que a Câmara Municipal também estivesse presente. Agradeço a vossa atenção. Deixo com a Sra. Presidente o cartaz do workshop de costura e o cartaz do 2º Cruzeiro Ibérico do Tejo, que vai ser entre Santiago de Alcântara e Oeiras, de 3 a 19 de junho de 2022. Estão todos convidados para irmos até ao Patacão e para participarmos numa destas etapas pelo Tejo, se o Tejo nos deixar. Obrigado. Muito bem, então, rapidamente, apenas registar a entrega da proposta do Sr. Coronel Eduardo Costa, dizer que, de facto, é propósito da Câmara abrir um processo de consulta à população em que as pessoas podem livremente submeter a sua opinião relativamente ao nome para darmos àquela praça. Não vai ser possível, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista organizativo, nós termos este processo terminado nem no dia 2 de abril, nem no dia 25 de abril.
porque o processo demorará algum tempo que as pessoas tenham a oportunidade de se pronunciar sobre a designação que deve ter a praça. De qualquer modo, a proposta que entrega fará parte dessas sugestões e, portanto, será analisada exatamente nos mesmos termos que as propostas que vierem a ser submetidas ou sugeridas para este efeito. Também dizer já agora que não é só a questão logística e organizativa para estes 2 dias ou para estas 2 efemérides, mas também o facto de nós pretendermos dar um nome à praça no momento em que inaugurarmos uma obra artística que encomendamos ao Armando Ferreira e que se espera que venha, neste momento está a ser estudada, está a ser concebida e assim que haja a entrega de algum estudo prévio, de alguma proposta, nós também avançaremos e haverá que haver um período de tempo para que a obra seja executada e depois seja colocada naquela praça como nós pretendemos. E, portanto, fazer isto em simultâneo implica termos aqui um compasso de espera, porque precisamos que o artista nos faça a proposta relativamente à obra que lhe encomendamos. Portanto, será neste âmbito a perspectiva de inaugurar a praça no sentido de lhe dar nome, será exatamente em simultâneo com a inauguração da obra de arte. É isso que se pretende. Relativamente às questões que coloca o Dr. João Serrano, dizer o seguinte: não é a primeira vez que se vendem cavalos Sorraia. Já se venderam várias vezes. A questão tem a ver... Eu desconheço o protocolo que impede essa venda. Aliás, se ele existe, será um protocolo prévio e, portanto, já nas outras vendas também não teria sido possível que elas ocorressem. O objetivo, de facto, não é financeiro, apesar de haver necessidade de nós continuarmos a ter a reserva dimensionada à capacidade que o próprio município tem, mas o objetivo é, sobretudo, de racionalização da gestão da própria reserva. De qualquer modo, eu tenho todo o gosto em tentar perceber se este protocolo existe, se está em vigor e o que é que ele implica em termos de gestão da própria reserva. Já agora informar que nós tivemos a preocupação de conhecer as entidades que se nos deslocaram com propostas de aquisição deste animal e tivemos o cuidado de qualquer delas que venha a licitar nesta asta pública e que venha a adquiri-lo, tivemos o cuidado de saber a que é que se destina, onde é que funciona, quais é que são as condições para o animal e qual é que é a atividade que é pretendido que o animal desenvolva e, portanto, fizemos questão de perceber antecipadamente quem vier a esta licitação, quais é que são as suas intenções e o que é que vai acontecer a este animal. Portanto, temos a certeza que não vai para um circo, que não vai ser explorado em trabalhos rurais, que vai ter um acompanhamento. Aliás, o Sr. Vereador terá uma melhor informação mais fina sobre esta matéria, mas esta foi uma preocupação que tivemos logo desde a primeira hora. Relativamente ao IC3, já falámos várias vezes. Eu considero que este movimento tem valor e tem importância, porque também reflete a vontade das populações, mas queria dizer-lhe que muito deste momento fica aquém pelo facto de nós estarmos ainda numa situação de transição entre governos, numa situação em que não temos orçamento de Estado e, portanto, tudo isto é muito difícil de compaginar em termos de decisão. Ou seja, é útil, é importante que se vá fazendo este caminho e que se vá
dando nota de que nós estamos empenhados em que isto aconteça, que consideramos que é uma necessidade, que é estruturante e que é estratégico para este território. De todo modo, neste momento, eu tenho algumas reservas de que haja uma decisão, mesmo que seja uma decisão parcial ou temporária. Nós vamos precisar de ter um novo orçamento para que o IC3 seja incluído em termos de Plano Nacional Rodoviário, porque não está. E isso, por si só, também não significa a assunção da responsabilidade de o construir. Portanto, este caminho é um caminho que eu julgo, pessoalmente, que ainda vai ser relativamente longo, mas é importante e, portanto, eu saúdo o facto de esta organização continuar este percurso, porque é importante mantê-lo na agenda de forma a que também os futuros decisores possam sentir que isto é mais do que um capricho, é uma necessidade premente. Relativamente aos vários eventos que refere, nós teremos todo o gosto, naturalmente, em participar e em estar próximos e ao lado da IDEA nestas realizações. Relativamente à questão da realização da Feira Internacional de Artesanato, nós estamos a aguardar a informação relativamente aos custos de ocupação de espaço e ao que é que isso implica. Nós participámos, o município participou agora há pouco tempo na Nauticampo, tem a sua participação agendada para a BTL, que aliás já era usual, a Nauticampo foi a primeira vez. Nós estamos a fazer, já agora também dar esta nota, nós estamos a fazer um levantamento do inquérito que fizemos durante a feira, durante a Nauticampo, que foi extremamente importante para percebermos quem é que nos conhece, quem é que não nos conhece em termos de concelho, o que é que as pessoas procuram, o que é que associam ao nome da Alpiarça e, portanto, todo o inquérito que foi feito a quem nos visitou no nosso stand, nós estamos a trabalhá-lo em termos de informação para também percebermos como é que devemos ajustar a nossa oferta relativamente a alguns segmentos de mercado. Depois dizer que temos a BTL também já agendada e, portanto, que habitualmente já vínhamos participando e vamos continuar a participar. Estes são fóruns importantes de promoção do nosso território, da nossa cultura, do nosso turismo, da nossa gastronomia, enfim, de tudo o que são os nossos valores em termos de concelho. E relativamente à FIA, ou à Feira Internacional de Artesanato, isto processa-se mais ou menos do mesmo modo. Nós temos que fazer uma consulta à organização da feira para perceber os tipos de espaço que estão disponíveis, a sua dimensão, o que é que comporta a participação e o pagamento e quanto é que custa a ocupação do espaço, que estas coisas têm alguns custos. E para nós estamos a aguardar esse feedback e também daremos nota assim que ele chegar, que pensamos que não deva demorar muito tempo. Queria dizer que relativamente à questão da Câmara da Chamusca, eu própria, o Dr. João Serrano já tinha colocado esta questão, eu própria já fiz um contacto direto com o meu colega Presidente da Câmara, vou voltar a insistir, julgo que ele terá dado nota aos serviços, mas não sei em concreto se tomou alguma iniciativa ou não, vou voltar a insistir com ele relativamente a esta questão. Queria dizer-lhe, relativamente a esta reunião que promoveram no dia 2 de abril, o município está a preparar, eu não sei que horas é que ela vai acontecer, não sei se está no âmbito das atividades da própria Junta de Freguesia no dia 2, o município está a promover um programa alargado de comemorações do Dia do Concelho, alargado porque vai ocorrer no dia 2 e no dia 3, que é um fim de semana, e portanto nós vamos assinalar o Dia do Concelho nos 2 dias e vamos assinalá-lo de forma descentralizada entre Alpiarça, o Casalinho, o Frade de Cima e o Frade de Baixo. Vão acontecer atividades em simultâneo ou em alternativa nestes 4 sítios e, portanto, nós teremos um dia do Concelho ocupado genericamente
de manhã ao fim do dia, e num dos casos até à noite, pronto, no sábado. Mas isto para dizer que, naturalmente, que essa iniciativa pode ser incluída no âmbito das comemorações e ser desenvolvida também nesse âmbito, sem qualquer tipo de constrangimento. Isto apenas para dizer que nós vamos ter os dias ocupados, vamos ter atividades culturais, atividades desportivas, sobretudo com os nossos ranchos folclóricos, com a Banda Filarmónica, com o Clube Desportivo Os Águias e, portanto, envolvemos a comunidade e vamos festejar, comemorar o Dia do Concelho, exatamente com aquilo que o Concelho é. Teremos um espetáculo depois, no final do dia, anunciaremos também brevemente. E, portanto, como vamos fazê-lo de forma descentralizada, é importante perceber os timings, quando é que as coisas estão a acontecer, para que as pessoas possam circular e, digamos que, usufruírem de todas as atividades que estão programadas, mas sem qualquer tipo de problema. Uma iniciativa deste género cabe perfeitamente na comemoração do Dia do Concelho. Sim, com certeza. Queria só aproveitar por dizer que também será no Dia do Concelho que nós faremos a cerimónia de designação da praça contígua à barragem dos Patudos, e também será no dia 2, e em conjunto com o conjunto de outras atividades que vamos promover. Sim, Dr. João Serrano. Permita-me só uma ajuda, talvez, que é a seguinte. Em relação ao primeiro encontro, chamemos-lhe assim, sobre as questões da cultura em Alpiarça, para dinamizar a nossa atividade cultural. Nós falámos com a Sra. Vereadora há 15 dias atrás e até foi ela que nos sugeriu, porque não o dia 2, claro. Achámos a ideia excelente e avançámos com essa data por causa disso. Estamos disponíveis para convidar meio mundo para estarmos na Junta de Freguesia. Por fim, em relação à venda do sobrado, interessa-me muito como deve calcular. Esta Câmara é pioneira na preservação. Toda a gente desconfiava que as câmaras não ligavam. Eu falei com o engenheiro Somer de Andrade e ele dizia-me: a Câmara de Alpiarça, nem pensar, porque as câmaras isto e aquilo. Não. O trabalho da Câmara de Alpiarça é exemplar na conservação de uma espécie icónica de todos os pontos de vista. O que foi visto para manter, do ponto de vista financeiro, manter viva esta reserva foi o aproveitamento do restaurante. Ninguém fala nisto, mas também foi feito um acordo, e aqui não é um acordo escrito, é tácito, em como o restaurante, as receitas do restaurante serviriam para comprar rações, pagar veterinário e tudo isso, mas não, neste momento o fim é outro. É uma pena porque... Dr. João, só agora, pronto, eu relativamente nós temos uma intenção de, a breve trecho, criarmos um programa mais alargado de gestão e de sustentabilidade da gestão de alguns dos espaços que temos e de algumas das atividades que promovemos aqui. Naturalmente, a reserva do Cavalo Sorraia é um deles e nós teremos que encontrar, estamos a procurar conciliar algum investimento e algumas ideias que nos têm sido propostas, designadamente de aproveitamento do espaço para atividades equestres, entre outras, e estamos a tentar conciliar isso com a manutenção de uma verdadeira reserva. E, portanto, de percebermos como é que podemos crescer em termos de reserva, como é que podemos, por exemplo, adotar algumas medidas como já hoje se fazem em espaços como os jardins zoológicos e outros, onde temos empresas, pessoas que adotam animais e que com essa adoção fazem um donativo financeiro, e isso permite que nós tenhamos melhores condições para termos os animais, possamos diversificar a fauna que temos naquele espaço e, portanto, que possamos fazer uma gestão numa ótica um bocadinho mais moderna e mais eficaz do ponto de vista financeiro. Dizer que, relativamente aos
proveitos do restaurante. Eu não sei como é que os protocolos foram feitos ou o que é que foi ou ficou tacitamente referido, mas aquilo que acontece é que a gestão do restaurante parece-me a mim que é deficitária do ponto de vista financeiro, ou seja, como outras valências que a própria Fundação tem. Nós temos no nosso Conselho temos algumas dificuldades em que algumas atividades, até do ponto de vista privado, tenham sucesso. E temos as pessoas habituadas, algumas vezes e em alguns casos, a ir fora do Conselho para procurarem, seja restaurantes, seja outro tipo de atividades, pagam mais e são mais mal servidos do que se procurassem aqui e se concentrassem aqui. Mas isso também é uma cultura que nós temos que desenvolver e temos que envolver as pessoas e mostrar-lhes de facto o que é que temos. É importante, dou-lhe um exemplo, nós estamos a ser consultados por várias escolas com o propósito de trazerem alunos a fazer visitas de estudo à reserva, ao PAUL, e isto implica que nós nos organizemos, nós temos que ter capacidade para receber as escolas, temos que ter capacidade para que as pessoas, quando chegam, tenham visitas guiadas, que elas estejam estruturadas e temos que ter preços para estas coisas, porque estas coisas não se autofinanciam. Tem que ser, nós temos que ter capacidade de oferecer um serviço, mas que é um serviço que tem que ter um retorno financeiro. Porque é isso que também nos vai permitir gerir melhor e mais eficazmente o património que temos. E, portanto, o objetivo é, no fundo, nós criarmos aqui uma dinâmica um bocadinho diferente e criarmos a oferta de vários serviços que sabemos que para eles há procura, mas criarmos de uma forma sustentável, porque nós temos que ter algum retorno financeiro, de modo a que o município, com a nossa dimensão, consiga sustentar e consiga manter e continuar a ter condições de melhoria nestes espaços que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Portanto, esta questão da reserva é uma questão que não é de sumenos importância naturalmente. É uma questão muitíssimo importante para nós e sobre a qual também estamos a trabalhar. Eu julgo que nós não... Sim, Sr. Coronel, desculpe. Relativamente ao aspirador de fundos da área da Proteção do Ambiente, peço desculpa, não, está na agenda. Está. Nós, exatamente, na reunião que tínhamos pedido à APA, uma das circunstâncias que queríamos, que tínhamos em cima da mesa para conversar, mais do que os aspectos de solução de alguns destes problemas, tem muito a ver também com o apoio que a APA eventualmente nos pode indicar relativamente, sobretudo, à questão de viabilizar tecnicamente algumas das propostas que nós temos para fazer. E é claro que essa questão está em cima da mesa, porque eu por acaso não falei nisso porque não me lembrei, mas é naturalmente uma questão que está em cima da mesa, até porque nós, mesmo em termos da reunião que tiver que ocorrer com a engenharia militar, teremos sempre que ter em consideração as questões que são geridas pela APA e, portanto, das quais não podemos dispensar quer pareceres, quer entendimentos técnicos, independentemente de protocolarmos ou não uma solução com os militares, está bem? Ok. Pronto, eu penso que, não sei se algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção. Eu, assim, terminava a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos os nossos funcionários, dizer-vos que foi muito agradável fazermos a reunião aqui, tudo correu bem, porque os nossos técnicos têm trabalhado exatamente para permitir que estas reuniões ocorram de uma forma semelhante às condições que nós temos no próprio município. E portanto, um agradecimento especial para eles, porque são eles que nos ajudaram a viabilizar esta proposta. Muito obrigada. Um resto de bom dia. A próxima reunião será no município. E depois agendaremos reuniões, quer para o Frade de Cima, quer para o Frade de Baixo, em
dependendo das condições que consigamos criar para as realizarmos também com esta capacidade técnica e com algum conforto. Ok? Muito bom dia a todos e muito obrigada.